Baita Papo Online, mais uma semana e mais uma super entrevista. Hoje o assunto é sobre depressão. Aproveito aí para agradecer aos meus apoiadores. Sorrifácil Uruguaiana tem um sorriso bonito, alinhado, branco e seguro. Com a Sorrifácil, sorrir é uma conquista. E também Lump Bar, o melhor resto bar da fronteira oeste. Almoço servido do meio-dia às 3 e o happy hour ou jantar servido aí das 7 a 1 da manhã. Agora também, entre os apoiadores do Baita Papo, está o mercado I Love You Palha, que fica na rua 15 de novembro, quase na sinaleira, próximo aos Correios. Quem ainda não conhece o mercado I Love You Palha, fica essa super dica, tem diversos produtos. Tem um pão fresco para o café da manhã e também para aquele cafezinho da tarde. Tem café com farinha branca, aliás, tem pão com farinha branca e pão com farinha integral. Mercado I Love Palha fica aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 8h. E sábados, domingos e feriados fica aberto das 9 às 21 horas. Bem no centro da cidade, quem não conhece, tem que conhecer Mercado I Love Palha, que é o novo apoiador aqui do Baita Papo Online. Vou aguardar aqui o entrevistado e já apresento ele. Aí está. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Boa noite, Dario. Boa noite. Me escuta? Te escuto. Vou te apresentar aqui então para a gente dar sequência. Fique à vontade. Tá bem. Hoje o meu entrevistado, ele é psicólogo clínico, pós-graduado em clínica psicanalítica, pós-graduado em orientação e gestão escolar, mestrando em psicologia profissional pela Unisc. Marcelo, bem-vindo ao Baita Papo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade em colaborar e principalmente fazer com que a palavra circule, principalmente a psicanálise, a psicologia possa circular um pouco no social, o quanto é importante poder trazer um pouco de reflexão e alguns entendimentos na área acerca desse tema que nós vamos tratar hoje, tão importante, né, nos dias atuais. Isso aí, a gente vai falar hoje sobre depressão, que foi um dos temas sugeridos por algumas pessoas que acompanham o programa. Marcelo, eu já começo te perguntando se a depressão ela é uma doença crônica? Bom, antes de começar a responder a tua pergunta, eu acho tão interessante, né? Um desafio para todos nós, né? Falarmos de depressão sem ficarmos depressivos, né? Acho que é bem importante isso, assim, a gente poder fazer com que a gente possa falar de um tema tão significativo e de uma forma mais leve, né? Acho muito importante isso, né? A depressão, sim, é uma doença psiquiátrica, né, crônica, né, e que acarretam vários sintomas, várias situações, né, para o sujeito, para o paciente, enfim, ela é uma doença crônica, né? Quais são os tipos mais comuns de depressão? Acho importante dizer assim, né, conforme o CID, né, Código Internacional da classificação, enfim, a partir do CID, né, do código, né, a gente tem assim episódios depressivos leves, nós temos episódios depressivos moderados e temos episódios depressivos graves, né, sendo que cada um deles comporta algum tipo de tratamento, né, e que eu acho que no decorrer a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, né, e trazendo um pouco de como é para cada um e de como pode ser o diagnóstico, enfim, mas são 3 tipos, assim, claro que dentro deles vai tendo variações, enfim, mas os principais, né, o episódio depressivo leve, moderado e grave. Aquela parte de depressão pós-parto, depressão na juventude, depressão na fase adulta, a gente pode caracterizar com vários tipos de depressão ou só nesse sentido de... Uhum. Acredito que seja interessante a gente poder pensar assim, em alguns gatilhos, né? Em que momento ela pode aparecer, né? Que gatilhos são esses, né? Acho que tu trouxe 2 muito importantes, assim, tanto o fato de uma mulher dar à luz e às vezes, né, nunca ter tido algum sintoma e daqui a pouco a partir do nascimento do seu filho
tem uma depressão pós-parto. É um momento que precisa ser, que muitas vezes aparece, né? Outro gatilho, na adolescência, muitas vezes, a adolescência é uma descarga emocional muito grande, onde temos várias questões, né, hormonais, emocionais acontecendo, e nem sempre o sujeito tem maturidade, ou até mesmo os familiares têm o entendimento para lidar com essa situação. Então, muitas vezes, também é uma situação que ocorre na adolescência. Assim como nós poderíamos dizer que outros gatilhos, como situações estressantes, situações de solidão, né? Solidão do ponto de vista assim que às vezes o sujeito está rodeado, né? Está rodeado de pessoas enfim, mas se sente sozinho, né? Se sente muito sozinho, se sente muito solitário, né? Pode acarretar aí, é um dos gatilhos, né? Nesse momento. O consumo excessivo de álcool e drogas, né? Também é uma possibilidade de, a partir daí, eu surgir um gatilho, um sintoma, né? Doenças crônicas, doenças autoimunes, enfim, tem várias possibilidades, assim, mas bem citado, bem trazido por ti, assim, Dario, essa questão tanto da depressão pós-parto, né, e também da questão da adolescência, né, que é muito interessante, né, poder pensar isso, principalmente nos dias atuais, assim, essa questão da depressão na adolescência, né. E a depressão a gente pode ter, ela atinge todas as idades, ela pode começar com as crianças lá, tem criança depressiva, não tem? Como é que funciona esse processo? É algo que acontece com todas as idades, né? Infelizmente é algo que nos cerca e que nós precisamos estar atentos, né? Então, várias situações, né, principalmente colegas que atendem crianças, né, têm essa experiência, assim, de poder relatar situações de crianças que muitas vezes passam por situações de episódios depressivos já na adolescência, na infância, perdão, né? E o quanto isso, às vezes, se prolonga por muito tempo, se não for acolhido, se não for bem, se não for olhado pelos pais, né? Às vezes, quem detecta isso é a escola, né? Assim como muitas vezes nos idosos, né? Pessoas que estão há tempos trabalhando, têm um hábito, né, de trabalho, têm a sua rotina e que de repente se aposentam, né? Precisam se aposentar e fica aquele vazio, como se desse um vazio na sua vida, e agora, o que eu faço, né? Muitas vezes aí pode gerar uma situação de depressiva, algum episódio depressivo, né? Num momento como esse, né? Então, ela circula por várias idades, né? Às vezes, a perda de um ente querido, né? Pode gerar isso, algo que eu nunca senti, mas que daqui a pouco eu não sei lidar muito bem com essa perda, com essa tristeza, e isso passa a tomar conta dos meus sentimentos e eu não sei lidar com isso, né? Então ela circula pelas mais variadas idades, né? Ela tem alguma relação com o medo, a depressão? Sem dúvida, o quanto ela nos causa, né, em algum momento, a questão do medo, da ansiedade, se nós não trabalharmos bem isso pode virar uma depressão, né? Tem muito a ver com o medo, sim, com o medo, com a angústia, enfim, é por aí. Outra pergunta que entrou aqui para mim pelo WhatsApp, ele comentaste que crianças podem ter, né? Se a mulher está grávida, está gestante, ela pode, e ela tem depressão no momento da gestação, o filho pode vir a ter depressão, algum quadro no decorrer da vida ou não? Desculpa, eu não entendi a pergunta, se tu puderes repetir, Dario. Se uma mulher gestante, né, o bebê, quando nasce, ele pode ter algum quadro ao longo da vida de depressão, pela mãe ter tido depressão durante a gestação? Eu não lembro, assim, não saberia dizer exatamente, não me lembro de nenhum caso que eu tenha atendido que possa trazer isso, né? Então, não tenho essa informação de forma exata, né? Pela mãe, né? Daqui a pouco, transmitir para o seu filho, né? Agora, muito do meio e da forma como a gente investe nos nossos filhos, né? Seja antes do nascimento ou até mesmo após o nascimento, isso sim pode gerar, né, alguma situação, algumas sensações depressivas nessa criança ao longo da vida, né? Acho importante, bem importante a pergunta.
Tá bem. Marcelo, a depressão, ela tem cura ou ela tem tratamento? Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Eu penso assim de que, se tratada de forma adequada, me parece que nós temos um passo bem próximo daquilo que as pessoas insistem em chamar de cura, né? Então, nós estamos muito próximos disso, né? Eu vejo assim de que, desde que a gente trate de forma adequada, o que seria tratar de forma adequada? Eu acho que fica para ficar claro assim para as pessoas. Eu disse no início da minha fala aqui que nós temos 3 tipos de depressão: leve, moderada e grave. Bom, depressões, episódios depressivos leves, né, a terapia, a psicoterapia de forma adequada, ela pode reduzir muitos desses sintomas. Tá? Agora, em alguns casos, na maioria dos casos, quando se trata de um episódio depressivo moderado e grave, nós precisamos de outros profissionais, como, por exemplo, o médico, né? Um médico clínico geral, um médico psiquiatra, né, que possa fazer a avaliação e entrar com a medicação, e tantas outras situações que são importantes, né, que possam contribuir no tratamento dessa pessoa. Então, eu penso assim, que se a pessoa, a gente consegue detectar que existe isso, que existe esse sintoma, toda essa sintomatologia, e se tratar de forma adequada, me parece que a gente anda bem próximo de fazer com que esse sintoma depressivo deslize, ou seja, que ele se esvazie no sujeito, né? Acho extremamente importante, assim, para trazer esses elementos, né? Que tempo pode levar a depressão? A pessoa depressiva pode ter depressão por muitos anos, ou como é que é esse quadro? Isso pode variar de caso, né? De cada sujeito, né? Tem pessoas que às vezes têm, como eu falei antes, um episódio depressivo leve e que dentro de um determinado período, com acompanhamento psicológico, né? E até medicamentoso, a questão da atividade física, terapias alternativas existem hoje, né? O que seriam terapias alternativas, né? A questão da meditação, a questão de tantas outras coisas hoje que contribuem com o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho, que eu falo da psicologia? É o método tradicional. Fala que eu te escuto. E tem outras terapias que vêm para agregar. Nos grandes centros hoje, como por exemplo nos CAPs de grandes centros, nós temos outros tipos de profissionais, né, que trabalham com meditação, que trabalham com Tai Chi Chuan, que trabalham com outras terapias alternativas que agregam muito ao método tradicional. Junto com a medicação, terapia tradicional e terapias alternativas, nós temos uma contribuição imensa para que esse sujeito consiga superar esses momentos. Talvez, por algumas pessoas, como ela é uma doença crônica, tem pessoas que por muito tempo se sentem assim, tratam, isso se esvazia, depois a vida anda, acaba voltando novamente, enfim, e aí nós vamos tendo as variações da depressão, né, dos diagnósticos de depressão, como distimia, como outros tipos de diagnósticos em cima dessa questão da depressão. Não sei se me fiz entender, mas... Sim. Tem uma pergunta aqui da Lívia. Uma pessoa sem um trauma específico pode ter depressão pelo fato do mau funcionamento dos neurotransmissores? Sem dúvida, né, a pessoa pode ter, né, depressão não só por um fato, só por um trauma, né? Às vezes a gente não... As pessoas, o relato das pessoas, muitas vezes eu não sei, de repente eu estava bem e comecei a me sentir triste, e essa tristeza foi tomando conta de mim, e as coisas começam a acontecer de outra forma, né? Por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, né? Essa semana nós falávamos sobre lúpus, né? Em um outro momento. E o quanto pessoas que passam por doenças desse tipo, se não são acompanhadas de forma adequada do ponto de vista psicológico e de entender o que a doença acarreta, pode gerar aí um período de sofrimento, um período de angústia, um período de depressão. Tá certo. Qual é o profissional que faz esse diagnóstico da depressão? É só o psicólogo, só o psiquiatra? Quem é esse profissional? Às vezes, né, de psicólogo todo mundo tem um pouco, né? Tem uma coisa assim, né, que as pessoas têm isso, né? Às vezes a própria escola percebe que tem alguma coisa que não está bem, a professora,
a psicopedagoga na escola, a orientadora educacional, né? E que encaminham para algum profissional para verificar. E às vezes o profissional que é encaminhado é para nós, para a nossa área, né? Profissionais da psicologia. E que a gente detecta muitas vezes e acaba, conforme o nível, o grau, né, de depressão da pessoa ou daquilo que a gente percebe que precisa ser avaliado por um médico, né, a gente caminha para um médico, né, geralmente para um médico psiquiatra. Tem pessoas que ainda têm, infelizmente, ainda têm o rótulo, né, de que psiquiatra, psicólogo são coisas para louco, né? A gente não pode fingir que isso existe, né? Tem muitas pessoas que quando a gente fala assim, olha, eu vou precisar que tu vá ao médico, eu não tenho condições de dizer o nível disso e se tu precisa de medicamento, até porque não trabalhamos com medicação. Então, às vezes, é necessário que esse sujeito busque um profissional da área da medicina para fazer uma avaliação. Geralmente, passa-se pelo médico psiquiatra e, às vezes, em alguns casos, por algum clínico geral, que tem algum tipo de experiência nessa área, mas no meu caso, daquilo que eu encaminho sempre, tento sempre encaminhar para os colegas, enfim, médicos que trabalham na área, que tenham um entendimento específico sobre isso e que vão poder acolher e trabalhar muito bem a questão da medicação, de como os efeitos, o tempo que demora para fazer o efeito, qual é o funcionamento da medicação no nosso organismo, que tem todo um tempo para isso e toda uma explicação que vale sempre a pena o paciente entender e, de alguma forma, elaborar ao longo do tempo. As pessoas têm uma dificuldade, assim como tem outras que têm uma vontade imensa de tomar remédio, né? Então, a gente tem os dois lados. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade e muita calma, muita técnica na hora de encaminhar pacientes com esse tipo de sintomas. Verdade, esse questionamento que tu falaste aí da questão de achar que psiquiatra ou psicólogo é para louco, a gente conversou a semana passada com a Raquel, que é psiquiatra, e eu comentei com ela a respeito disso, né, que as pessoas têm esse pré-julgamento, quando na verdade todo mundo, né, de certa forma, precisa ou precisaria de um terapeuta. Sim. Quais as principais características de uma pessoa com depressão? Importante essa pergunta, eu acho bem importante. Assim. Eu penso assim de que isso me faz pensar em vários relatos que eu escuto, mas primeiro, a grosso modo, assim, né, de trazer alguns pontos, né, de que é aquele desânimo, né, aquela perda de interesse pelas coisas, pela vida, né, e principalmente esse desânimo, essas oscilações de humor que a pessoa, em algum momento, começa a relatar, ora estou bem, ora estou mal, e não necessariamente que essas características que eu estou trazendo, daqui a pouco quem está nos assistindo se encaixa um pouco nisso e acha que... ou conhece alguém também que está nesse... ou se acha depressivo ou algo do tipo. Não, isso nós estamos falando, assim, de um contexto todo, né? De perda do interesse, do desânimo, da oscilação de humor, e principalmente em alguns momentos se apresenta também como dores no corpo, dificuldades para dormir, né? Então as pessoas relatam muito isso, assim, da dificuldade para dormir. Eu deito, durmo, 2 horas da manhã eu tô ligado, né? Bom, o que isso tem a ver com o ponto de vista, assim, daquilo que é a minha área, pelo menos, que é a psicanálise, né? Que é a dificuldade que nós temos, enquanto sujeitos, de nos desprendermos do nosso imaginário. Bom, mas o que tu está querendo dizer com isso, Marcelo? O que é se desprender do imaginário? Durante o dia, nós temos várias funções, cada um tem o seu lugar dentro desse social. Bom, o Marcelo é psicólogo, o Dario é jornalista, enfim, nós temos que dar conta do nosso lugar nesse social. Ou seja, nós temos que sustentar esse lugar, né? Nós temos que, de alguma forma, sustentar esse lugar. Isso serve para o empresário, para o comerciante, para o farmacêutico, para o médico, enfim. A sustentação do lugar dia a dia. E quando a gente não consegue se desprender do imaginário, é porque à noite a gente ainda fica tentando sustentar esse lugar de que nós vivemos durante o dia. E o sono é justamente para a gente relaxar. O sono, o dormir, é para que a gente possa descansar. Descansar do quê? Dessas coisas que nós vivemos durante o dia. Então isso é importante a gente poder pensar assim, né? E que às vezes a depressão ela se manifesta nessa perda do sono. Às vezes nem é uma depressão, e sim uma característica de ansiedade, né?
porque senão daqui a pouco todo mundo acha assim que eu não consigo dormir, eu estou depressivo. Às vezes são situações, são momentos que tu está vivendo no teu contexto do teu dia a dia que fazem com que tu perca o sono, que daqui a pouco aquilo se resolve e o sono retorna. Mas tem pessoas que não, que há anos não dormem direito, né? Que é diferente. Eu acho que é importante trazer essa diferença e também pontuar isso, né? Uma outra coisa, quando eu digo assim, que me faz pensar também em alguns relatos, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, com problemas de depressão e que relatam assim, é como se eu me sentisse travada, né? É algo mais forte do que eu, né? Eu tenho medo, né? É como se a depressão, de alguma maneira, aprisionasse as emoções do sujeito, né? Esse medo de romper, esse medo de ir em frente, é como se fosse um aprisionamento daquilo que eu sinto. Eu gostaria de sentir tudo normal novamente. Eu gostaria de olhar para o céu, eu gostaria de olhar, tomar meu chimarrão, eu gostaria de acordar no horário que eu sempre acordava, enfim, mas é mais forte do que eu. A cama me puxa, eu não sinto mais emoções. É como se eu perdesse um pouco do interesse pela vida, né? Sentir isso no caso de uma depressão mais de moderada a grave, né? Tá certo. Existem características físicas, além das emocionais, enquanto característica de pessoa com depressão? Como eu disse antes, né? Em alguns momentos, as dores no corpo, né? Algumas manifestações, por exemplo, se a depressão não for tratada adequadamente, ela pode gerar problemas cardíacos, né? Pode gerar, em algum momento, ansiedade, o distúrbio da pressão arterial, coisas desse tipo, né? Então, que se apresentam, né, de alguma forma. Tá certo. Para quem conectou agora, esse é meu programa Baita Papo Online, toda quinta-feira, um assunto e um entrevistado diferente. A gente está abordando hoje a questão da depressão. Quero aproveitar para agradecer os apoiadores Sorrifácio Uruguaiana, Lump Bar e Mercado Elóvio Palha. Hoje meu entrevistado é psicólogo clínico, pós-graduado em clínica psicanalítica, pós-graduado em orientação e gestão escolar e mestrando em psicologia profissional pela Unisc, Marcelo Vasconcelos. Dando sequência na nossa entrevista, como ajudar uma pessoa em depressão, além do tratamento médico? No caso, ela precisa também se ajudar, né? Ela não pode ficar só dependendo do profissional. Eu vou tentar ser breve. Eu falo muito, mas eu vou tentar ser breve. Pode ficar à vontade, temos tempo ainda. Eu fico pensando assim, né? Essa pergunta, né, da pessoa se ajudar. Eu acho que tudo que ela quer é tentar se ajudar, né? Desculpa. Eu acho que é importante, assim, primeiro a gente pensar assim, o apoio da família, né? Isso é de suma importância, o apoio da família, a família poder entender o que está acontecendo. Em alguns casos, na minha prática, vou falar da minha prática, né? É preciso chamar essa família e orientar de que forma lidar com isso. Porque às vezes as pessoas têm o ímpeto ou o objetivo, diz assim, vamos levantar da cama, vamos sair, vamos abrir a janela, vamos ver o dia, né? Vamos dar uma volta na quadra, né? Vamos passear, enfim, hoje a gente não está podendo passear muito, mas enfim, coisas dessa ordem, assim, coisas desse tipo. E tudo que a pessoa gostaria de fazer é isso. Tudo que ela gostaria de fazer é fazer todas essas questões, mas nem sempre ela consegue. Então isso, muitas vezes, é confrontar o sujeito com o seu próprio sintoma. É confrontar o paciente com aquilo que ele mais sofre. Então a gente tem que ter muito cuidado ao abordar isso, né? Do tipo, bom, a gente poderia pensar assim, de que forma? Fazendo perguntas. O que nós podemos fazer hoje diferente de ontem? O que tu gostaria de fazer? Vamos até a sala? Tu consegue ir até a sala para a gente conversar? Será que tu não poderia tomar um banho? Enfim, a gente aos poucos vai lidando com isso. Eu estou falando de casos de moderados a grave, né? De situações bem, bem típicas, assim. Então, eu penso que isso é importante, assim, da gente poder trazer. Além disso, pelo viés, né, daquilo que eu dizia, assim, de que a pessoa se sente travada, se sente presa, eu fico sempre pensando assim, ó, qual é o momento que nós nos sentimos
num nível de sofrimento. Tá? O nível de sofrimento, o que nos causa sofrimento? Né? É quando nos tiram a liberdade, a possibilidade de nos expressarmos. Então, quando nos tiram a liberdade, nós sofremos. Então, isso também, às vezes, né, esse sofrimento vem ao encontro da depressão. E o que a gente faz com isso? Né? De que maneira a gente lida com essas questões? Né? É poder escutar esse sujeito. É poder escutar esse sofrimento. Tá? Do ponto de vista da psicanálise, a depressão, ela passa muito pela questão da melancolia, que é uma das formas de sofrimento mais antigas e mais primitivas de nós enquanto seres humanos. E ao longo do tempo a gente vem transformando essa melancolia para os dias contemporâneos, para a contemporaneidade, como algo depressivo ou de angústia. Bom, mas o que é essa angústia que eu sinto? Isso que me aperta o peito, isso que eu não sei lidar, né? Isso tem a ver com, ao viés da psicanálise, isso tem a ver com a questão do desejo. E eu não posso deixar de falar nisso, porque eu acho que isso é de extrema importância. Né? A angústia é tudo aquilo que aprisiona o desejo. Quando estamos angustiados, nós não conseguimos pensar em mais nada, a não ser naquilo que nos angustia. Tá? Então, é como se o nosso mecanismo, né, o nosso corpo, nós nos sentimos, nossa mente, nos sentimos angustiados, e a gente não consegue ir ao encontro daquilo que desejamos, ou seja, a gente não consegue nem pensar no desejo. Por isso que muitas vezes as pessoas se questionam assim, ó, eu não tenho mais sentido de viver, não tenho mais vontade de viver. Por quê? Porque é da tamanha angústia, né, que eu não consigo lidar com aquilo que eu gostaria de fazer. Isso vai se perdendo a partir desse sintoma, desse quadro sintomático. Tá? Penso que era importante pontuar isso, assim, porque para não perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre aquilo que é angústia e aquilo que é desejo. Importante até essa questão que tu colocaste aí, que às vezes a pessoa se confronta com o próprio problema, né, e quem está de fora acha que realmente é uma besteira, ou que, né, que é corpo mole da pessoa. Marcelo, uma próxima pergunta que também foi uma pergunta que está aparecendo aqui na live, que é como distinguir a tristeza profunda e a depressão, ou ambas são a mesma coisa? Então, são coisas diferentes, né? Desde o início nós estamos falando de depressão como algo de uma doença crônica, né? Uma doença psiquiátrica crônica, né? Então ela faz parte de um distúrbio psicológico, que em alguns momentos nós podemos passar por isso, né? E a tristeza, bom, ela está ligada a uma emoção causada por uma situação que nos magoa. Por exemplo, vou dar alguns exemplos assim, né? O sujeito vai para a escola, se dava bem com todos os seus amigos, e daqui a pouco surgiu uma fofoca no grupo do WhatsApp, e esse sujeito fica exposto, ele fica chateado, ele volta para casa triste. Ele se fecha no quarto, vai elaborar isso, sai do grupo do WhatsApp, então ele fica triste, algo que nos magoa. Tá? Então isso se chama tristeza, né? E daqui a pouco isso pode se tornar mais profundo, pelo sujeito se fechar cada vez mais dentro dessa tristeza. Então, tristeza é uma coisa, depressão é outra. Né? Então a gente não pode misturar as duas coisas, a gente tem que ter esse olhar. Quando eu atendo adolescentes, pais de adolescentes, eu fico sempre pensando assim, que às vezes os pais têm esse ímpeto e essa vontade, né, de diagnosticar e já dizer o que realmente o seu filho tem, né, na primeira sessão ou na segunda sessão, e muito disso aparece assim, né, de uma confusão daquilo que é tristeza e daquilo que é um episódio depressivo. Quando tu atende o adolescente, que tu percebe o que realmente faz com que ele esteja triste, tu percebe assim que não tem nada de depressivo, é algo momentâneo, algo casual, de uma situação que ele se magoou, de algo que ele criou uma expectativa em relação àquela menina, e a menina daqui a pouco não deu o retorno que ele gostaria, e vice-versa. Né? Ou das amigas, ou dos amigos. Eu estou dando um exemplo de adolescente, poderia dar um exemplo de adulto. Mas é para poder diferenciar uma coisa da outra. Tristeza, algo momentâneo, casual, de uma situação que me magoa. E a depressão, bom, tem a ver com todos esses distúrbios psicológicos que nós estamos relatando desde o início. Perfeito. Essa próxima pergunta, eu estava assistindo a televisão e vi uma entrevista de uma atriz, e até o
meu colega perguntou para ela como lidar com os rótulos que a sociedade impõe para a doença. Bem pertinente isso, né? Falando um gauchês, e não agora dando uma de analista de Bagé, né? As pessoas têm a mania de, quando escutam algumas coisas assim do tipo que a pessoa está depressiva, que a pessoa está triste, que está magoada, ou que está realmente passando por um período de depressão, para de frescura, né? Para de frescura. Eu acho que a última coisa que a gente deve dizer para uma pessoa que está depressiva é assim, para de frescura, isso é bobagem, né? Isso desmerece, isso desqualifica aquilo que é o sentimento do outro. E hoje em dia nós andamos tanto nisso, assim, sabe, de não termos tempo. A desculpa é não tenho tempo para escutar. Então para de bobagem, para de frescura. Tu tá cheio de saúde, tem um monte de gente morrendo aí, então tu tá aí chorando por causa de algumas coisas, entendeu? Pega uma vassoura e vai varrer. Isso é a pior coisa que alguém que está com o seu sentimento abalado, com o seu sentimento de alguma forma não conseguindo lidar com o seu sentimento, é a última coisa que essa pessoa quer ouvir é isso, né? Então, uma forma da gente poder lidar com os rótulos é estabelecer espaços de discussões como esse que nós estamos aqui hoje, porque de alguma maneira nós estamos informando, nós estamos fazendo com que a palavra circule, nós estamos Sim. trazendo de alguma forma, de maneira até como um bate-papo, que é a intenção, né, e não de algo muito científico ou algo dessa ordem, mas a gente poder fazer com que essa palavra De uma maneira informal, né? de uma maneira informal, mais clara. Isso quebra os rótulos, isso faz com que as pessoas se aproximem, que as pessoas se reconheçam e possam identificar em si mesmos algumas situações desse tipo, né? Uma pergunta que apareceu ali, se a depressão pode ser genética, acho que é isso, a tua pergunta. Tem situações que sim, né? Tem situações que a família como um todo, né? Isso é transmitido, enfim, né? Tem questões, tem estudos, tem literaturas que abrangem, que abordam essa questão, né? De uma transmissão genética de situações, né? De um sintoma como esse, né? De pai para filho, enfim, entre os familiares, né? O que a gente jamais pode dizer para uma pessoa com depressão? Desculpa, não entendi, daí eu falhou aqui. O que jamais que a gente pode dizer para uma pessoa com depressão? A gente tem que evitar de falar, né? O que a gente tem que evitar é de desmerecer o que a pessoa está sentindo. Eu penso dessa forma. Eu acho que quando a gente acolhe o sofrimento do outro, a forma como eu acolho o discurso dele, do seu sofrimento, faz com que o sofrimento dele internamente mude de lugar, né? Não é em vão que as clínicas e os nossos consultórios estão com os horários tomados, né? Em função de que a nossa função é essa, é acolher o discurso do outro, é acolher a narrativa, é acolher o sofrimento, né? É servir de depositário dessa angústia e nós podermos, de alguma forma, acolher esse sujeito, né? Acolher aquilo que ele sofre, né? É de poder, em algum momento, essa pessoa, ela espera ouvir somente uma coisa, assim, ó, do tipo da sua família, do seu marido, da sua esposa, de quem quer que seja próximo de si, eu sei o que tu está sentindo, ou eu estou contigo, fala o que tu está sentindo. E parece que isso pode parecer tão pequeno, mas é tão grandioso nos dias atuais. Eu estou aqui, se tu precisar de mim, eu estou aqui. Isso talvez, eu responda a tua pergunta de uma forma contrária, do que a gente deve dizer para alguém que está com depressão, ou alguém que passa por um período difícil, né? Eu estou aqui, a hora que tu quiseres, me chama, eu estou contigo, sabe? Isso são palavras que fazem com que a pessoa possa se sentir confiante, que ela possa, de alguma maneira, dizer o que sente, de abrir suas emoções e seu sofrimento, suas desilusões em algum momento. É importante falar também, Marcelo, essa questão aí de que a busca pelo profissional, né, seja ele psiquiatra ou psicólogo, para as pessoas que não têm condições de pagar no consultório, o município dispõe de um serviço, né, gratuito para o atendimento das pessoas. A princípio, sim, né, o município dispõe, até onde eu sei, do ambulatório de saúde mental, né, tem os CAPs também, né,
tanto o CAPS 2 quanto o CAPS AD, que, claro, é específico para álcool e drogas, e me parece que alguns postos de saúde, até onde eu sei, tem alguns profissionais, alguns colegas profissionais, né, da psicologia, que atendem em alguns postos, se não me engano. Posso estar dando uma informação equivocada, mas acredito que exista isso. Assim como também na rede, nós temos psiquiatras também atendendo na rede, né? E que é importante, onde alguns anos atrás nós não tínhamos essa possibilidade, o que dificultava muito, em alguns momentos, o acolhimento de situações mais graves, né? De um grau mais elevado de depressão, né? Não só de depressão, mas de outras doenças também, de outros transtornos mentais, né? Hoje a gente já dispõe disso, né? Hoje a gente já tem profissionais psiquiátricos, médicos psiquiatras atendendo na saúde, né? Na saúde pública, vamos dizer assim. Né? Tá certo. Eu só queria fazer posso fazer um parênteses, Claro, né? o espaço é Eu penso teu. assim de que tu falou assim, né? Às vezes as pessoas não têm dinheiro, né? Para pagar, enfim, né? Eu acredito que talvez deve ter alguns dos nossos colegas assistindo e percebo assim de que sempre que é possível, né? E que quando a gente acolhe alguém e que essa pessoa tem algum tipo de dificuldade em relação à questão financeira, isso sempre é trabalhado com o próprio paciente, né? Isso sempre é possível, né? Que cada um tem o seu valor, cada um dá o seu valor para a sua análise, cada um dá o seu valor para a sua terapia, né? Então, é claro que existe um valor, existe um preço, né? Mas de alguma forma ou outra, quando a gente percebe que o sujeito está engajado, que ele quer realmente e que ele está passando por uma dificuldade, bom, se nos procuram, de alguma forma a gente vai tentar adequar e acolher isso, né? É claro que tem Claro. pessoas que não têm condições nenhuma e que buscam, né, de alguma forma, a rede pública, né? Eu lembro de inúmeras situações assim de colegas que já abriram espaços, assim como eu também já abri espaços para acolher pessoas que estão precisando realmente e que passam por um momento, e às vezes é um momento só, e que ali na frente as coisas retomam, enfim, né? Eu acho importante esclarecer isso, assim, porque eu vejo que isso existe também, né? E isso existe também na área de vocês, existe também na minha área também, com muitas pessoas que não têm condições de contratar um serviço de comunicação e por vezes, né, se torna caro e eu mesmo já fiz muito trabalho de ajuda gratuitamente para muitas empresas, muitos empreendedores, porque a gente sabe que o começo sempre é difícil para todo mundo. E eu acho que quando a gente ajuda, a gente também melhora enquanto pessoa, enquanto profissional e a gente também foi ajudado no início da profissão. Isso eu estou sempre Sem dúvida, batendo nessa sem tecla. dúvida, sem dúvida. Marcelo, a depressão ela pode acarretar outras doenças? Sim, como falávamos anteriormente, né? Em algumas situações pode acarretar doenças cardíacas, né? Às vezes as pessoas têm crise de ansiedade, né? E acham que estão com algum problema cardíaco, vão em algum determinado local, hospital, posto, enfim, algum lugar de pronto atendimento e percebe que está tudo certo, não tem nada de cardíaco, que aquilo passa por um momento muito mais emocional, né? Talvez aí seja o primeiro indício, né? Então gera algumas coisas assim. Mas também a depressão em si, como eu disse antes, se não for bem encaminhado, se não for tratado de forma adequada, ela pode gerar outro tipo de doenças, né? Como eu citei anteriormente, doenças cardíacas, ansiedade, né? A questão da pressão arterial, né? Então, se não for bem trabalhado, ela pode sim gerar outro tipo de situações, outro tipo de doenças, vamos dizer assim. Eu conheci uma pessoa que procurou vários especialistas e aí no final das contas lá ela descobriu que era ansiedade. No final das contas ela andou por todos os médicos possíveis, achando que poderia ser uma doença, mas não era, no fim das contas era ansiedade. Daí ela Fez toda precisava uma também de peregrinação. Fez toda uma precisava ir peregrinação. pro fez o caminho inverso. Sim, Vamos sim, sim. responder aqui mais uma pergunta. Toledo é Michael, acho, né? Segundo Lacan, angústia é o único afeto que não mente. Que papel esse afeto poderia ocupar no processo de cura?
O afeto. O Michael Toledo, lá de Juí, deve estar nos acompanhando aí. É estudante de psicologia lá da Unijuí. Um abraço para o Michael. Obrigado pela pergunta, né? Que tipo de afeto, né? Principalmente se a gente for pensar naquilo que Freud trazia como a psicanálise seja a cura através do amor, né? É a forma como eu te acolho, a forma como eu te recebo, a forma como eu acolho esse sofrimento, né? Essa é uma forma afetuosa, né? Tanto do profissional quanto do familiar, né? Lacan também dizia, né? Os pacientes de Lacan, já que ele citou Lacan, né? Os pacientes de Lacan sempre diziam, né, que Lacan, com uma mão ele acolhia e com a outra ele sacudia, né? Porque não basta a gente só colocar no colo, né? Fazer terapia não é uma coisa simples, né? Não é fácil estar no lugar de analisando, né? Não é fácil estar na poltrona ou no divã. É um lugar onde, de alguma forma, alguém vai te acolher, mas a intenção é justamente essa, assim, de poder te inquietar. Porque no momento que eu te inquieto, né? Eu te acolho, eu te inquieto e tento não te julgar. Esse é o afeto em questão, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos na psicanálise do amor transferencial, né? Por que os pacientes voltam, né? Por que o paciente retorna? Porque de alguma forma ele se sente acolhido, né? De alguma forma ele tem aí um ato de amor, tem um ato de afeto, né? E o afeto e o amor que nós estamos falando, do ponto de vista de que eu gosto de falar para ti, assim como aquele que escuta também gosta de escutar isso que tu está dizendo, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, isso que o Michael traz do ponto de vista do afeto, da angústia, né? Porque ao momento que eu falo, eu vou ressignificando situações que estavam perdidas. No momento que eu começo, a minha narrativa é acolhida, eu começo a ressignificar, me ressignificar enquanto sujeito daquilo que eu esqueci, daquilo que estava perdido, né? Eu acho que é um pouco disso. Não sei se respondi a pergunta do Michael, mas é o que eu penso, assim, enquanto psicólogo, enfim, que trabalha com uma linha da psicanálise. A Cristina colocou ali que é difícil cutucar as feridas. Isso eu também comentei com a Raquel. Eu faço acompanhamento com psicóloga e com psiquiatra. Eu desenvolvi aí a síndrome do pânico. E é muito isso. Às vezes as pessoas procuram os psicólogos, né? E aí o psicólogo vai indo até chegar em algumas feridas e aí as pessoas desistem, né, das terapias, né? Elas não querem mais, falam mal do profissional, que o profissional é isso, é aquilo, mas é porque elas não conseguem, talvez, né, conduzir ou falar sobre o que incomoda elas, né? Teve um outro momento que teve num outro no Baita Papo Online, teve a Suzana, né? A Suzana trouxe as questões de terapia, né? Falando sobre quando procurar, quando não procurar, como é esse processo, né? Eu acho que ela trouxe com uma forma muito significativa isso, assim. E eu penso que as pessoas têm essa dificuldade mesmo, assim, né? Chegam num determinado ponto, elas acabam desistindo ou dando um tempo, né? E que para nós isso é natural, a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente tem que fazer com que essa resistência, isso que as pessoas acabam em algum momento travando ou não indo em frente na questão da análise, da terapia, é muito em função daquilo que a gente chama de resistência, né? Eu começo a atribuir ao profissional algo que é meu. Eu repito em sessão muitas das coisas que eu faço fora da sessão, com outras pessoas. Aquilo que a psicanálise chama de compulsão à repetição. Mas isso é uma questão muito técnica, eu não vou me aprofundar nisso. Eu só estou dizendo assim, de que chega um determinado momento que a pessoa atribui a nós, quem escuta, um pouco das suas dificuldades. Então atribui para nós como se nós fôssemos o problema. Então a gente tem que quebrar isso. Isso é muito da técnica, de como a gente vai elaborar isso, de como a gente vai fazer com que isso deslize. Tanto no amor transferencial quanto no ódio. Eu pelo menos penso na minha análise, né? Já há tanto tempo fazendo análise, tem horas que a minha analista me diz assim, bom, paramos por aqui, né? Tudo que eu não queria ouvir. Eu disse, eu te odeio quando tu diz isso, eu digo para ela assim, né? Porque eu queria continuar, eu queria falar mais. Sim, queria falar. Mas que é importante a gente dar esse tempo entre uma sessão e outra para a gente poder elaborar. Então, se a gente é possível construir as coisas tanto no amor quanto no ódio,
né? A nossa técnica, aquilo que nos diz respeito, a gente precisa fazer com que o paciente entenda isso, que vai ter horas de muito amor, de que bom que tu me entende, mas também tem horas que eu te odeio. Eu odeio quando tu me diz essas coisas, eu te odeio quando tu me questiona dessa forma. Faz parte do processo, nós temos que saber lidar com um pouco nessa relação de amor e ódio que as pessoas estabelecem conosco, né? Faz parte do processo. Outra pergunta que apareceu ali, que acho que foi do Kellerson, que ele falava sobre a depressão e a espiritualidade. Eu já coloco a depressão como religião, depressão versus religião. Sua opinião sobre? É importante a pergunta, assim, né? Se é que eu entendi, né? Eu vejo assim, ó, que assim como na dependência química, que é uma coisa que eu gosto muito, enfim, o meu processo de pesquisa é sobre dependência química, a gente tem alguns pilares, né, nesse processo de dependência química. Eu só vou dar esse exemplo para poder trazer para a depressão, né, que é o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento psicológico, ou seja, o tratamento, né, medicamentoso e terapêutico, assim como o apoio da família, grupo terapêutico e espiritualidade. Não é em vão que nos CAPs, e principalmente CAPs AD e por aí afora, muitas vezes se tem essa espiritualidade de uma forma ampla, com várias religiões. A pessoa que passa pela depressão, em algum momento, ela precisa, para além do exercício físico e de todas essas alternativas que eu citei anteriormente, a espiritualidade também é um momento muito importante, é voltar a acreditar em algo, né? Então, é voltar a acreditar na vida, é voltar a acreditar que existe a possibilidade de alguém te olhar, de que tu é importante, né? E às vezes as pessoas buscam esse conforto na espiritualidade, na religiosidade, enfim, independente da religião que for. É um ponto importante e que agrega muito. Tá certo, Marcelo. A gente chegou no final aí do nosso baita papo. A gente teve aí um outro lá em 2020. A gente falou aí sobre os Isso. novos tempos, novos medos e novas formas de sofrer. Agora voltamos em 2021 aí sobre Antes de terminar, eu depressão. posso só dar um recado para finalizar, pode ser? Claro, eu já ia te perguntar, já ia deixar para ti o espaço aí que deixasse uma mensagem para quem está assistindo aí, se identificou com alguma coisa ou em algum ponto levantado, conhece alguma pessoa né, e, enfim, que procure ajuda, deixa o espaço para ti com a tua mensagem. Eu penso que é possível, para quem está nos assistindo, que conhece alguém, sugira, incentive a buscar um auxílio, a buscar uma ajuda, a buscar um apoio, né? Seja psicológico ou médico, né? É sempre importante. Às vezes o melhor amigo é uma pessoa que pode te auxiliar, né? Precisamos ter amigos, né? Precisamos ter pessoas próximas de nós que chegam a um determinado momento, ele nos ajuda até um determinado momento, daqui a pouco ele precisa te ajudar de outra forma. Então busque o profissional. Como eu gosto muito de poesia, e nós estamos precisando muito de poesia e literatura nesse momento, eu queria encerrar minha fala de hoje, né, nesse papo aqui tão agradável, eu queria deixar uma mensagem de Claro. um fragmento de uma música do Milton Nascimento, que diz o seguinte: lindo no horizonte, o amanhã que eu nunca esqueci, doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor para quem anseia, solidão de casa cheia. Dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Quem disse isso foi Milton Nascimento, e uma das suas letras lindas, e que eu acho que ser amor para quem anseia sempre. Obrigado, Dario. Obrigado a todos pela Obrigado. companhia. Enfim, Te sempre à convido já disposição. para. Obrigado, aproveito e faço o convite para o próximo Baita Papo, até para as pessoas que estão assistindo, na próxima quinta-feira, às 8 horas, dia 20, aliás, às 19 horas. A gente vai falar aí sobre empreender não é apenas empreender, com a Ju Tescaro, ela é criadora aí da Space W, maior ecossistema de negócios femininos do Brasil. Marcelo, essa entrevista fica salva aí no IGTV, as pessoas podem assistir ela em qualquer horário, né? Não, às vezes a gente não consegue pegar todo mundo por causa né, pelos compromissos, mas fica salvo aí. Feito?
Grande abraço. Agradeço aos apoiadores, sou Rifácio Uruguaiana, Lump Bar e Mercado Elove Palha. Obrigado. Até a semana que vem.